Bom dia a todos! Hoje é domingo, dia do Senhor. E o Evangelho de Jesus Cristo é segundo Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 43. Ouçamos. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? Donde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Em seguida, propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isto disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então o reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvido, ouça. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, o evangelho hoje longo, então eu vou simplesmente fazer uma passagem assim. Veja, do joio, Jesus explica, porque os discípulos pediram a explicação da parábola. Mas é assim o reino dos céus. É assim que o nosso Deus nos ama, se o nosso coração humildemente se apresentar diante dele, ele faz a transformação. Veja, o joio, eu pesquisei, o joio, ele é muito parecido com o trigo. Então, por isso que ele fala, deixe-os crescer juntos. Mas na hora certa vai aparecer a diferença. O joio, ele tem uma semente escura e o trigo uma semente amarelinha, dourada. Então vai haver diferença. Aí sim dá para tirar sem prejudicar o trigo. E é assim que vai ser conosco. A diferença entre o bem e o mal é só isso, é o coração bom, é o coração generoso, é o coração cheio de compaixão. Então, esse é a parábola que nos fortalece em saber que temos que buscar a diferença, preparar nosso campo e deixar a semente boa levar vantagens sobre a mal. Veja, depois ele fala do grão de mostarda. Eu, felizmente, agraciada por Deus, eu conheci o pé da mostarda, mesmo lá em Israel, e as sementinhas são uma coisinha minúscula, mas a árvore, hortaliça enorme. Então veja o exemplo para nós, crescermos mesmo sabendo que somos pequeno, porque pequeno diante de Deus e com o coração aberto, Deus fortalece o nosso sim, fazendo nós crescermos grandemente, mas para servir o reino. E do fermento da mulher, nós mulheres sabemos, nem precisei pesquisar. Colocamos o fermento e ele some. E aquela massa fica maravilhosa. É assim nós diante de prestarmos um auxílio a pedido de Deus. A pedido de Deus. Ele quer precisar de nós para esse auxílio. Anunciar o reino de Deus. E sabermos que somos como o fermento. Não podemos aparecer. Temos que fazer o bem por Deus, para Deus e para o projeto de Deus, para o reino dos céus acontecer. Nós não temos que aparecer, não podemos falar por nós mesmos, falamos pelo nosso Deus. Aí sim o reino acontece aqui agora, para merecermos o reino lá no céu, quando estivermos frente a frente com nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde.